Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bom? Boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vocês estão assistindo o vídeo, mas aqui é o vídeo aula com a correção da atividade da página 40 e 41. Explique o que é uma sociedade, explique o que é a economia de uma sociedade. Página 40, questão 1. Explique o que é uma economia de sociedade. Quem colocou aqui dessa forma está certo. Ó. A economia de uma sociedade é a forma como estão organizadas a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. Segunda questão. Explique a relação entre os avanços técnicos e o processo de globalização e cite as consequências dessa relação para a sociedade. Então, a relação entre os avanços técnicos, se liga aí, ó, bem assim, os avanços técnicos, resposta, os avanços técnicos provocam a alteração e maior capacidade para a distribuição das mercadorias e serviços para a sociedade, dá um ponto, né? Para a sociedade, tem como consequência o acesso a uma maior variedade de produtos e a custo mais acessíveis, contudo, leva a uma maior produção de resíduos. Terceira questão. Ao longo deste capítulo, vimos que os avanços tecnológicos levaram ao encurtamento de distâncias. Você saberia explicar o que é isso? Esse encurtamento de distância que ele está falando é a velocidade de comunicação e a velocidade de meios de transporte. Então, esse é um encurtamento. Cite exemplos de tecnologias que possibilitam esse encurtamento. A internet e os meios de transportes mais avançados, como avião, jatos, etc. Ok? Quarta questão. Leia o texto a seguir com a informação, com atenção. Então, eu não vou lá ler o texto, vocês já devem ter lido, e ele faz uma pergunta no final. A qual evento histórico o texto se refere? Como esse fato impacta o ordenamento do espaço geográfico mundial? Então, o evento histórico que ele está falando aí é a Revolução Industrial. E ele pergunta como esse fato impacta o ordenamento do espaço geográfico mundial. Você pode colocar assim, ó. O ordenamento do espaço mundial é impactado através da maior quantidade de mercadorias produzidas e comercializadas devido aos avanços técnicos associados às transformações geopolíticas. Ok? Quinta questão. A partir de agora as questões são de marca X e a última é uma questão aberta. Então vamos aqui na quinta questão. Ó. Sobre o Banco Mundial, que é o BM, antigo BIRD, considere as afirmações a seguir. Número 1. Inicialmente, o plano foi criado para fomentar o Plano Marshall. Então isso aí está correto. Número 2. Os empréstimos concedidos podem ser utilizados para qualquer fim. Não, ele é usado para reconstrução e desenvolvimento. Número 3. Somente os governos podem contrair empréstimos. Não. Municípios, cidades, no caso, os estados, os presidentes e também órgãos maiores, como o NAFTA, o Mercosul. Então, resposta errada, 3. Número 4. Não estabelece regras para concessão de empréstimos, o que lhe rende duras críticas. Então também está errado. Todo empréstimo tem regras, inclusive os próprios juros. Certo? Então a resposta correta é letra A de amor. Sexta questão. E eu estou parado aqui assim. Voltei aqui para o texto. Sexta questão. Sobre a OMC, a organização internacional se dispõe atualmente de mais de 150 países membros envolvidos com as questões do comércio internacional. É correto afirmar que o que é verdadeiro aí, ó, letra A. O principal objetivo da organização é normatizar e ampliar o comércio internacional. Então, essa é a regra da OMC. Qual é a função da OMC? Organizar, né, e normatizar
a ampliação de todo o comércio internacional. Letra B. A organização tem sua sede localizada na Itália, em Roma. Roma, ué? Onde está o Vaticano? E foi criada para substituir o Pacto de Varsóvia após a Segunda Guerra Mundial. Falso. A Organização Mundial do Comércio não foi criada para esse fim. Letra C. A Organização Mundial do Comércio agrega todos os países da África, da Europa e das Américas, com exceção do Caribe. Falso. Ela engloba mundialmente todos os países, inclusive da Oceania. Já tem aí Europa, América, África e também da Ásia, certo? Que ele não citou. Letra D. A atuação da instituição é pautada em acordos bilaterais entre os blocos regionais, o que favorece o protecionismo e aumenta as restrições. A Organização Mundial do Comércio ela entra para quebrar tanto o protecionismo e acabar com algumas restrições, então está errado. E a letra E. A Organização Mundial do Comércio realiza conferências mundiais a cada 5 anos e conseguiu eliminar o protecionismo do comércio internacional. Mentira! Todo ano o comércio ele lança sua forma de proteger a sua economia, cada país, né? Sétima questão, ó, 9º ano, questão do Enem aí, ó, de 2015. No final do século XX, em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo, ou seja, um papel de ligação, entre as demais, unindo-as e assegurando um novo sistema, uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Tá aí um livro do texto do Milton Santos, é um geógrafo, Milton Santos. Ele pergunta uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas, que vieram depois, né, das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente em, primeiro, letra A, eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. Não tem nada a ver com isso, certo? Não teve vantagens para ninguém. Letra B, limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. Não teve limitação de fluxo, certo? Eles ficaram ilimitados, os fluxos são ilimitados. Letra C, diminuição de investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. Diminuição de investimentos, mentira, houve investimento. Letra D, concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. Que mentira, todo mundo trabalha nos horários combinados pela Organização Internacional do Trabalho. E a letra E, automatização dos processos fabris. As fábricas começaram a ser automatizadas. E aumento do nível de desemprego. Isso aconteceu. Então a resposta E, de elefante, é a resposta correta. Última questão, a oitava aqui, ó. A partir dos conceitos mais contemporâneos sobre os setores da economia, a imagem a seguir representa qual deles? Se você observar, aí é uma indústria de costura, né? Ou de uma indústria, uma fábrica de tecidos, tá vendo? Aí ele pergunta qual é esse setor. Então é o setor secundário, né? Justifique sua resposta com os elementos da imagem. Então, se você observar, o setor aí a imagem destaca uma máquina de costura utilizando materiais para confecção. Ok? Tá aí a correção e a gente vai adiantar o assunto na próxima aula. Se liga aí, viu, galera? Tem assunto novo para a prova bimestral. Abração, 9º ano.